Olá, meus amigos, vejam só, dentro daquela nossa didática de conhecer o inimigo, né? Aliás, não só conhecer, mas tornar íntimo do inimigo, nós vamos fazer o seguinte. A primeira questão que nós vamos analisar da Consulplan é a seguinte, preste atenção, anota aí no seu caderno, cara. A Consulplan perguntou assim no concurso da Polícia Militar do Estado de Tocantins: acerca dos deveres éticos, é incorreto afirmar que, meu amigo, a primeira dica que eu dou para você é o seguinte: a Consulplan, na prova da polícia, das 10 questões, veja, 10 questões, 4 envolvia valor ético, valor da corporação, os valores éticos da corporação e as consequências advindas da sua violação. Então fica atento, meu amigo. Todos os artigos que eu vou falar para você hoje envolvendo essa questão, você anota e obrigatoriamente você vai ter que fazer a leitura, porque a Consulplan, um dos assuntos prediletos dela, preferidos, justamente são aqueles assuntos envolvendo a ética militar, os valores militares, né, as transgressões disciplinares. Tudo bem? Ok, meu amigo. Então é o seguinte, a Consulplan perguntou qual era o item incorreto. Na alternativa A, olha só o que a Consulplan fez. Ela disse: a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição da infração administrativa, meu amigo. Veja bem, ela, Consulplan, usa bastante o texto da lei, então você tem que fazer a leitura do texto da lei. Ok, onde é que está isso no texto da lei? Você vai lá no artigo 42 da lei 2578, no parágrafo 2º, vai estar justamente esta alternativa A. A instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição da infração administrativa. É justamente texto de lei, meu amigo. É isso que acontece. Veja, instauração de processo disciplinar. Você certamente sabe que as corporações militares são regidas pela hierarquia e pela disciplina, ok? Então, todas as vezes que o militar ele transgride a norma, né, transgride a disciplina, quando ele é indisciplinado, ok? Para que ele seja punido, antes é necessário que se instaure um processo disciplinar, tudo bem? Ok, será instaurado esse processo disciplinar, muito bem. Ok, agora veja, o Estado, ele tem sim o direito de punir, o Estado, estou dizendo instituição militar, né? Tem sim o direito de punir disciplinarmente os seus militares que ofendem aos valores, que praticam transgressões, que praticam infrações administrativas. Agora, você tem que colocar na cabeça que o Estado ele não tem toda a eternidade para punir alguém, ele tem um prazo, ok? O militar, ele não é obrigado a ficar esperando que o Estado se mova, tudo bem? O Estado, então, ele tem que cumprir o prazo. Se ele não cumpre um prazo para punir o militar, para processar, para julgar e punir, se for o caso militar, ele vai perder esse direito, ele vai perder o direito de punir. É o que nós chamamos da perda da pretensão punitiva por parte do Estado. Isso é o que nós chamamos tecnicamente de prescrição. Então, aqui no artigo 42, parágrafo 2º da lei 2578, o legislador fala que haverá a suspensão, melhor dizendo, a interrupção da prescrição da infração administrativa. Vou te explicar direitinho o que significa isso, meu amigo. Veja, quando o militar pratica determinada infração administrativa, surge para o Estado o direito dele punir esse militar. O Estado ele tem que fazer isso dentro de um prazo, ok? Nós chamamos de lapso temporal. Se ele não fizer isso, ele não mais poderá fazer e o militar estará livre. Tudo bem? Agora, quando o Estado ele inicia o processo disciplinar, essa chamada prescrição, ela fica interrompida. Vou te explicar o que significa isso. Interrupção, meu amigo, é o seguinte: no exato momento em que o Estado inicia o processo disciplinar para punir o militar, se for o caso, aquele prazo, que nós chamamos de prazo prescricional, ele vai interromper. Então, se o prazo, suponhamos, era de 1 ano, tinha passado 6 meses já, o Estado inicia o processo disciplinar, sabe o que vai acontecer? Esses 6 meses simplesmente vão desaparecer, tá ok? O prazo volta a correr do início. Então, se era 1 ano, passaram-se 6, esses 6 meses desaparecem e volta a contar o ano lá do início novamente. Isso que acontece, isso que nós chamamos de interrupção do prazo prescricional da infração administrativa.
Tudo bem? Ok. Detalhe importante, você já entendeu o que é a prescrição, que é esse lapso temporal que o Estado tem para punir o servidor, não é, que comete a transgressão. Agora, que prazos seriam esses? Anota aí no seu caderno. O artigo 42 da Lei 2.572, no parágrafo 1º, fala que os prazos são, veja, anota, 1 ano, 2 anos e 5 anos. Como assim, professor? 1 ano para as transgressões de natureza leve, 2 anos para as transgressões de natureza média e 5 anos para as transgressões de natureza grave. Então o Estado ele tem esse prazo, meu amigo, ó, 1 ano para processar, julgar e punir o militar que transgrediu, né, que praticou uma transgressão de natureza leve, 2 média e 5 grave. Se passou esse prazo, o Estado nada fez, ele não mais poderá fazer nada, absolutamente nada com o servidor, porque ele perdeu o prazo, né? Porque houve a prescrição, ele perdeu o prazo. Tudo bem? Ok, perfeito, meu amigo. E a interrupção, só concluindo, está aí na letra, no artigo 42, parágrafo 2º da Lei 2.578. Iniciou o processo disciplinar, esse prazo de 1, 2 e 5 anos, ele será interrompido, zerando, voltando a contar do início. Passaram-se 6 meses, um exemplo, volta a contar do zero. O Estado tem mais 1 ano para então julgar e processar o seu militar. Na alternativa B, o examinador diz o seguinte, ó, é transgressão de natureza grave fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade no âmbito da corporação. Outra dica, meu amigo, além das questões, além dos temas envolvendo valores éticos, valores da corporação, a Consulplan gosta de tentar confundir o candidato, não é? Entre as transgressões graves, médias e leves. Tudo bem? A dica aqui que eu deixo, na verdade, já até falei em outros vídeos, é a seguinte: transgressão grave, meu amigo, é aquela que te causa espanto. Você vai dizer, nossa, agora o militar se ferrou, não é? Se ferrou de vez, porque desta vez não tem como escapar, é transgressão e pronto, tá? A leve não, a leve você olha e fala assim, não, mas na verdade isso é um verdadeiro absurdo. Como é que alguém pode ser punido por algo tão sutil, tão pequeno? Não é? Então a Consulplan pergunta aqui, ó, é transgressão de natureza grave fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade no âmbito da corporação? Meu amigo, nós sabemos que as instituições militares são pautadas na hierarquia e na disciplina. Meu amigo, calar a verdade, ok? Ou então criar informação falsa, isso é grave, sem sombra de dúvida. Isso está lá no artigo 46 da Lei 2.578, inciso 2º. Depois você vai olhar, depois você vai pegar e vai olhar, não é? Então isso é grave, sem sombra de dúvida. Na alternativa C, a Consulplan disse o seguinte: a infração administrativa inicia a prescrição desde a data do cometimento do ato ou do fato, em 1 ano, se a transgressão for considerada leve. Meu amigo, aqui há um grande equívoco. Por quê? Porque lá no artigo 42, parágrafo 1º, tá ok? No Estatuto dos Militares, veja, meu amigo, a lei é bastante clara. Ela diz que a transgressão será, veja, eu vou ler para você o texto da lei, tá ok? Inclusive até digo aos senhores que nós fizemos um comentário da lei, nós comentamos artigo por artigo, porque muitas vezes você está estudando a lei e encontra termos que não é da sua vivência, que não é, né, do seu cotidiano, porque são termos próprios do militarismo, são termos técnicos. Então nós tentamos facilitar a leitura, a compreensão, fizemos um comentário de artigo por artigo. Eu vou ler aqui o texto da lei. Parágrafo 1º do artigo 42 diz: a infração administrativa prescreve desde a data do conhecimento pela administração pública da ocorrência do ato ou do fato. Veja, meu amigo, então a prescrição ela tem início a partir do momento que a administração conhece, tá, o cometimento da transgressão, não é? O cometimento da conduta que fere os deveres éticos. Não é a partir do cometimento dela pelo militar. Então a Consulplan tentou aqui, ó, simplesmente confundir o candidato. No lugar de conhecimento,
a Consulplan colocou cometimento. Então veja, a partir do momento que a administração pública conhece a prática da transgressão, tá? Seja ela grave, leve ou média, é que inicia aquele prazo que o Estado tem para tentar punir o seu servidor, no caso militar. É a partir do momento que o Estado conhece, que a administração militar, a administração miliciana conhece, tá? a infração, tem conhecimento da infração. A partir desse momento surge o prazo para a corporação punir o seu servidor. Não é a partir do momento que ele, servidor, comete o ato. Então não vamos confundir, não vamos cair nessa pegadinha, tudo bem? Aqui na alternativa D, não é? Só encerrando, a Consulplan disse o seguinte: é transgressão de natureza média, agora não é grave, ela disse média, concorrer para a discórdia, a desarmonia entre militares, ou cultivar ou incentivar a inimizade entre integrantes da corporação. Meu amigo, vamos lá, ó, só observando o inciso inciso 1 do artigo 45 da Lei 2.578, traz justamente isso, dizendo que se trata de transgressão de natureza média, você então concorrer, não é? Participar para a discórdia, a desarmonia entre militares, ou cultivar ou incentivar a inimizade entre integrantes da corporação. Natureza média. Muito bem. Você deve estar se perguntando assim: professor, mas como é que eu faço então? Qual que é o macete? Eu já disse aqui em outras oportunidades, vou repetir. O macete é este: natureza leve, transgressão de natureza leve. É absurdo sob o ponto de vista seu, no sentido de você olhar e falar: meu Senhor Jesus, como é que alguém pode ser punido por algo tão simples, tão sutil, tá? Já o grave não, o grave você olha e fala: não, aqui realmente não tem como o camarada escapar da punição administrativa, porque foi grave, é evidente. E o médio é o meio termo, tudo bem? Então você vai anotar no seu caderno os artigos que você tem que ler, tá? Porque é um dos assuntos prediletos, preferidos aí da Consulplan, pelo menos na prova da PM, e com certeza vai seguir o mesmo padrão no Corpo de Bombeiros aqui do estado de Tocantins. Então, artigo 42 da lei, você tem que fazer a leitura, artigo 45, artigo 44 e 46, 42, 44, 45 e 46.